Para tudo, criatura divina. Olha o som, olha. Isso tudo porque é quinta-feira, meu amor, tá bom? Dia 22 de setembro. E o Tá Aí Para Todos já está no ar. Fique agora com o quê? Com o Momento Moderno aqui na tela da Band, com a apresentação de Lívia Saviolo. Então, produção, faça-me o favor, roda a vinheta. Boa tarde! O Momento Moderna está começando e o mês de setembro é mais do que especial. Você já ouviu falar sobre o Setembro Amarelo? Pois é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, que foi iniciada em 2015. E vamos conversar hoje sobre a importância de cuidar da saúde mental. E para conversar com a gente e explicar sobre as possíveis causas, estão comigo a psiquiatra doutora Priscila Pacheco e a Aline, que é psicóloga. Sejam muito bem-vindas no quadro Momento Moderna. Um prazer ter vocês aqui com a gente para falar esse assunto tão relevante, não é verdade? Sim. Priscila, conta pra gente um pouquinho sobre como que surgiu o Setembro Amarelo. Então, a gente observou que a cada dia, que se passa tem tido um aumento, dos quadros de depressão e as tentativas e os pensamentos, de autoextermínio. E por conta disso, o mês, de setembro, ele ficou conhecido como mês de conscientização. Então, assim, a gente se fala muito nesse mês, agora de setembro, mas é algo que precisa ser falado diariamente, porque isso é uma realidade do dia a dia. Não é só em setembro que a gente vai tá levantando essa bandeira. Então, por conta disso, foi em 2015 aí que iniciou essa campanha aí com mais afinco. Você percebe um aumento de procura nesse mês de quadros depressivos, ou porque se fala muito, ou você acha que tudo permanece igual, assim? Não, basicamente fica igual, Assim, às vezes surge mais algumas perguntas, Então, as mensagens, nas redes sociais, as pessoas se interessando mais sobre o assunto, Pergunta quais são os sintomas, eu estou sentindo tal coisa, isso pode ser depressão, ou então um desabafo, por como a gente está abrindo ali esse assunto, a pessoa às vezes se sente mais à vontade para falar o que ela está sentindo. Tá certo. Mas não vejo assim, um aumento do quadro depressivo no mês de setembro, mas assim, as perguntas que chegam até a gente para poder estar esclarecendo. Entendi. Aline, conta pra gente sobre os sintomas de depressão, os sintomas mais comuns que você pega no seu consultório. Então, de forma mais comum que a gente vai percebendo, não é simplesmente uma tristeza, É dificuldade realmente na vida diária, a gente vai vendo que as pessoas começam a ter dificuldade naquilo que elas sempre executaram. Os sentimentos de tristeza, o humor mais deprimido, é um sintoma relevante. Porém, as dificuldades na execução da sua vida, a pessoa que estudava com afinco agora não está conseguindo estudar, a pessoa que tinha prazer em sair, de repente não está mais gostando de sair. A gente vai vendo assim uma desmotivação geral, Uma dificuldade realmente, uma perda da alegria, da vontade de fazer as coisas. Existem tipos de depressão diferentes? Não, sim, há vários tipos. O mais comum é essa depressão mesmo, que a gente começa a ver nesse sentido, mas há depressões que acabam evoluindo para quadros um pouco mais graves, com pensamentos psicóticos, até mesmo com esse pensamento de autoextermínio. Isso é um agravamento do quadro. Sim. E você acha que o número de pessoas com depressão está aumentando, Priscila? Sim. A cada dia que passa eu vejo até assim, de uma forma muito marcante nos adolescentes. Então, se chegavam pessoas ali de meia idade, 40 e poucos anos, 60, enfim, era a faixa etária que mais chegava, mas a cada dia que passa está chegando, assim, as crianças já começam, às vezes, lá na infância, já sinalizar alguns traços de humor. E isso tem preocupado muito, inclusive, pelos pensamentos, de autoextermínio mesmo na adolescência, uma coisa que está ficando muito marcada para a gente. E a pandemia acabou piorando isso, Então, por N fatores ali, por conta de ficar muito dentro de casa, o isolamento, aumentou-se a ansiedade e a depressão veio junto, o distúrbio do sono. Então, uma coisa vai puxando a outra.
Então, vem sim, eu acho que a pandemia também favoreceu esse aumento. Tá certo. A qualidade de vida das pessoas foi diminuindo. Foi diminuindo. Isso, Sim. consequentemente, né, as rotinas. Eu acho que o isolamento mostra isso pra gente de uma forma bem nítida, né? Você ter que ficar preso em casa já é uma coisa triste. Sendo obrigado, né, e as outras pessoas todas talvez querendo se encontrar, querendo se relacionar, querendo ver seus familiares e depois voltar. E aí depois, quando chega esse momento de voltar, a gente tem ainda o medo do antigo, Sim. não é? Sim. Aconteceu o Rock in Rio e eu tive a oportunidade de ir, eu fiquei assim, meu Deus, tá todo mundo sem máscara. Como é que é isso? A gente está voltando a viver normalmente. Sensação que a vida parou, né? É. Agora, duas coisas marcantes, né? Tem a questão do isolamento social, mas as relações interpessoais dentro de casa também ficou, às vezes, muito comprometida. Né? Então, a gente vê assim, muito conflito de irmãos, pai e mãe. Tudo ficou muito intenso, as relações. A intensidade, A intensidade, conviver durante vários dias confinado, isso também gerou, né? Então, quando existe esse conflito ali em família, isso também agrava todos os problemas, né, de saúde mental. Então, a ansiedade aumentou, o sono ficou desorganizado, né? Dorme tarde, não tem hora para acordar, horário de estudo. Então, a rotina também saiu, né, ali do previsto e tem agravado. É verdade. Sem contar o medo e a insegurança mesmo, da própria doença, do futuro, né? De todas as questões sociais que se surgiu a partir daí, né? Se intensificar, surgiu não, né? Tem muita coisa que se intensificou nesse momento. Vamos esperar só um pouquinho que eu tenho que chamar o intervalo. Vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta, vai falando sobre o Setembro Amarelo. Voltamos e o tema de hoje é o Setembro Amarelo, uma campanha de prevenção ao suicídio. Já falamos sobre como podemos identificar causas de depressão, alguns sintomas e vamos continuar com esse bate-papo aqui hoje. Estão comigo aqui hoje no programa a psiquiatra Priscila e a psicóloga Aline. A gente estava falando agora sobre o papel da família, desse momento da pandemia, intensificar as relações. Vocês acreditam que a família pode ajudar a identificar algum sinal de depressão quando observa algum ente querido em casa agindo de uma forma diferente? Qual o papel da família ali? Eu acho que a família, né, é o primeiro a notar a diferença, né, porque pode começar de uma forma muito sutil o quadro depressivo, onde a pessoa quer ficar mais tempo deitado, altera a forma de se alimentar, né, ou começa a se alimentar de uma forma mais compulsiva para preencher ali aquela lacuna, aquele vazio, ou para de ter uma alimentação adequada, já não tem mais prazer em fazer as coisas que tinha antes. Então, a família consegue perceber, né, as mudanças mais sutis. Né? É claro que as outras pessoas de fora, às vezes do trabalho, começam a ver que a pessoa já não tem mais a mesma funcionalidade, sabe? Então, esse olhar, né, de dentro, né, de amigos, familiares, é importantíssimo, porque começa ali, né? Às vezes a pessoa observa e acaba encaminhando a pessoa para um tratamento. Pode estar ajudando, está orientando, né? Porque muitas vezes a pessoa nem sempre se dá conta do quanto aquilo está sendo prejudicial para a vida dela, né? Então, às vezes a pessoa sente aquele desejo de se isolar e, de repente, não se dá conta do prejuízo que aquilo está causando, né? E aí a família, os amigos, até no trabalho, o outro consegue demonstrar isso, né? E aí ajuda e incentivar. Por isso é importante a gente estar falando desse tema, né? Sim. Para que todas as pessoas possam realmente entender a importância de estar se observando, de estar apoiando, encaminhando. E a depressão, ela vai estar sempre associada ao isolamento? Como que é isso? Esse é um dos sintomas. Um dos sintomas. O isolamento é um dos, né, vários outros que chegam. Agora, né, complementando o que a Aline falou, é comum que as pessoas, né, o próprio paciente busque ajuda quando ele fica disfuncional no trabalho. Né, quando não atinge, às vezes, o trabalho, a pessoa vai deixando passar. Ah, isso é normal, daqui a pouco eu melhoro, é assim mesmo, e vai se esquivando, a gente chama a esquiva social. Né,
tem um compromisso, não vai, teria que encontrar uns amigos, não vou, academia, não vou mais. Então, essa esquiva social, né, também é muito importante, não só o isolamento dentro de casa. De repente a pessoa nem está se isolando, né? Mas a gente percebe uma mudança no comportamento dela, né? De esquiva mesmo, de não conseguir dar conta daqueles compromissos, né? De não conseguir administrar o seu tempo, por exemplo. Então, muitas vezes é uma questão muito mais de administração. E aí a pessoa diz, eu só não estou administrando meu tempo, então estou cansado. E isso, de uma forma prolongada, a gente vai observando que não é simplesmente um cansaço, não é uma coisa daquele momento, mas representa uma coisa um pouco maior. É necessário, em alguns casos, intervir com a medicação e a terapia com o psicólogo, ela é fundamental, vocês concordam? Sim. É o tratamento conjunto, né, o mais indicado. Porque é importante, né, que a gente frisar aqui, a gente aproveitar esse momento, que a psicoeducação, né, tem que estar aí no nosso dia a dia. Então, acho que com o conhecimento a gente consegue ter mais resultados. A depressão, a gente tem que parar com esse estigma de achar que é frescura, né, que é falta de fé, que é falta de força de vontade. Não é. A depressão é considerada uma doença. Então, a pessoa passa a ter um nível reduzido dos neurotransmissores, né, que são substâncias do bem-estar e do prazer. É uma causa orgânica. É uma causa orgânica, exatamente. Existe sim o fator psíquico? Sim. Né? Na grande maioria das vezes, o gatilho é psíquico, é emocional. Mas depois, né, a cabeça comanda o corpo. Então, o corpo vai deixando de trabalhar da forma que deveria. Né? Então, com esse conjunto, né, de tratamento, a gente vai reorganizar a pessoa, né, bioquimicamente. Então, muitas vezes a gente vai entrar com antidepressivo para que a pessoa vai melhorando o seu humor, começa a ficar mais disposta, melhora a qualidade de sono, mas também tem que ter o acompanhamento psicológico para a questão comportamental, né? O que chegou a adoecer? Então, vamos tratar isso daí para que isso não volte, né, a acontecer de novo, para evitar a recorrência da depressão. E o que é depressão psicótica, Aline? Então, é quando ela acaba trazendo sintomas psicóticos, né? Quando a pessoa acaba rompendo um pouco com a realidade, né? Pode acontecer interpretações delirantes de situações. São casos mais isolados, graves. Não ocorre com tanta frequência, mas pode ocorrer, né? Então, são situações que acabam fugindo um pouco mais, acaba tendo uma intervenção um pouco mais precisa, né? Há uma necessidade de intervenção rápida, né? Medicamentosa, né? Para que esse quadro consiga se diminuir, né? E conseguir entender o que está acontecendo e o que levou aquilo ali para a gente poder conseguir devolver a qualidade de vida, né? Que existem os graus ali também da depressão, né? A depressão mais leve, moderada e grave. Então, quando está no grave, pode-se ter também associado o sintoma psicótico ou não. Agora, a gente está vivendo um momento de frio, né? Então, é importante dizer também que existe a depressão sazonal, que é muito comum nesse período, né, quando a gente tem menos luminosidade, o tempo mais cinza, as pessoas tendem também a desenvolver um quadro mais depressivo, ou agrava quando já tem. E ainda mais que a gente mora num país tropical que está acostumado a ter sol e o céu azul com muita frequência. Sim, então, quando mudou um pouquinho, a gente já sente, né? Sim. As pessoas acabam tendo a tendência a ficar um pouco mais paradas, né? Não saem tanto, não se socializam tanto e isso acaba agravando. Mas é muito comum, né? Na percepção do nosso dia a dia, o dia está cinza hoje, a gente está desanimado, né? Vontade de ficar deitado e tal, mas... E aí, quando há um quadro depressivo ali, isso pode vir de uma forma muito mais intensa e muito mais incapacitante, né? E muito mais frequente também, né? Porque um dia de uma preguicinha ali é uma coisa, né? Sim. Agora, isso ficar se recorrendo com muita frequência, aí é um sinal de alerta pra gente. O quadro arrastado já é um sinal de alerta, sim. Tá certo. Só um momentinho. Daqui a pouco vamos falar sobre como acontece o tratamento da doença e como podemos prevenir. Só que antes, o Thaí tem um recadinho para vocês.
Criatura divina, você já conhece o espaço Beleza da Moderna Mega Store na cidade de Volta Redonda? Então, tem Compre e Aplique de terça a sexta-feira. É isso mesmo. Comprando produtos selecionados, você ganha na hora tratamento capilares, como hidratação, escova, aplicação de tintura e muito mais. E claro, os produtos são das marcas queridinhas da mulherada, como que a Biostratos, a Cadivel, a Sveda Hair e da Haskell também. Vá agora até a Moderna Mega Store em Volta Redonda e aproveite esse fervo. Saiba mais sobre os produtos participantes pelo WhatsApp, que é o 33 45 40 18. E eu vou repetir, 33 45 40 18. E agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais informações para você que está nos assistindo aí do outro lado da tela da Band. 2 palitos e a gente está de volta. Voltamos e o tema de hoje está relacionado com o Setembro Amarelo. Como cuidar da nossa saúde mental e tratar os conflitos mentais. Priscila, sobre o tratamento de depressão, quando iniciar, como que é avaliado isso? Geralmente, né, a pessoa chega, né, quando está disfuncional. Né? Então, a gente vai avaliar qualidade de sono, se está trabalhando, se não está, se está tendo lazer, vida social. E se a gente vê que já existe um prejuízo, a gente vai entrar com a medicação. Né? Geralmente é com antidepressivos ou com estabilizadores de humor. Tá? Mas além da medicação, o acompanhamento, né, de psicoterapia semanal e mudanças também dos hábitos. Atividade física, melhorar a alimentação, fazer uma higiene do sono, porque a qualidade de sono é muito importante para o humor. Né? Então, pessoas que não têm uma boa qualidade, que não têm uma boa arquitetura de sono, no caso seria passar pelas 4 fases do sono, não vai ter um bom rendimento e o humor vai ficar mais reduzido. Né? Então, essa mudança parece até um clichê médico, né? Quando a gente fala de alimentação e atividade física, mas é sim muito importante. Né? Por exemplo, a atividade física, a gente sabe, lógico, que é bom para o físico, sim, mas quando a gente pratica de uma forma regular, a pessoa produz ali endorfinas que melhoram o estado de humor da pessoa. E muitas vezes a gente até consegue depois tirar a pessoa do tratamento, reduzir caso ela esteja ali com uma boa qualidade de vida, uma boa rotina e também atividade. E o sono também eu acho muito importante a gente falar, porque tem aquele sono revigorante que você está falando, é aquele sono que a pessoa dorme o tempo necessário para ela, em média 8 horas por dia, e ela acorda bem. Agora, existem pessoas que dormem 8 horas por dia e acordam como se tivesse dormido apenas uma. Sim. Esse é o sono que não é um sono legal, adequado para ela. Então, isso também vai piorar o estado, né? Geral, de saúde mental e de saúde física também, o seu humor, né? Exatamente. E você acha, Aline, para amenizar quadros de ansiedade, os pacientes normalmente têm uma ansiedade associada com depressão? Muito comum. O quadro de ansiedade, geralmente, ele está muito próximo, né, da depressão e é muito comum esses quadros estarem associados, né? Então, por isso que é super importante essa mudança mesmo de rotina, né? A gente pensar numa rotina saudável para essa pessoa. Será que ela está conseguindo dormir, comer legal? Ter lazer, né? Ter espaços, né? Ou tá numa coisa que sem conseguir se organizar, né? Sem conseguir olhar para si, as suas necessidades. Então, a rotina, ela vai falar muito sobre o estado em que a pessoa vai ficar, né? O estresse vai afetar diretamente o humor também. Então, é importante cuidar da rotina como um todo e repensar isso, né? Como um fator de cuidado da saúde. E aí, também, para prevenir situações, mas também para já cuidar daquilo que já está ali de uma forma já instalada. E a ansiedade, ela pode também atrapalhar o tratamento medicamentoso, porque o ansioso toma medicação e já espera um resultado. E os antidepressivos têm um tempo para poder agir. Né? Então, sempre oriento, pode-se levar 3 semanas, 1 mês, até 6 semanas em algumas medicações para chegar ao efeito máximo da medicação. Então, a gente também já tem que orientar isso no início, senão a pessoa acaba descontinuando o tratamento. Tomei 1 semana e não tive nenhuma resposta positiva, então eu vou parar. Né? Então, isso é muito importante.
E a retirada abrupta também do medicamento Também serve para isso, também. né? Até porque a medicação tem um tempo para agir, né? Então, a gente vai estipular ali, a gente faz um projeto terapêutico antes de iniciar o tratamento, já prevendo ali, né, por quanto tempo ela vai tratar. Então, se a gente antecipa muito isso, ou se o paciente para por conta própria, pode sim sentir alguns sintomas, né, por conta da parada abrupta, mas pode ter também uma recorrência muito grande. Né? Ah, eu tomei a medicação 2 meses, estou ótimo, vou parar. Aí, às vezes tem uma recaída, e aí a gente tem que recomeçar, às vezes, a medicação, e às vezes até numa dosagem mais alta do que poderia estar tomando. Uma coisa assim que eu vejo muito na minha realidade é que a gestação, as pessoas normalmente esperam que a gestante esteja sempre muito feliz, que ela esteja sempre muito animada, que ela esteja sempre bem. E isso gera muito sofrimento em algumas pacientes, porque elas não necessariamente têm que estar bem o tempo inteiro e elas também podem ter um quadro depressivo durante a gravidez. E a gente precisa estar parado para dar esse suporte necessário para elas, multiprofissional, e também para orientar os acompanhantes, os companheiros, com aquelas frases que a gente estava falando que a gente não deve dizer para quem está deprimido. Exatamente. Porque isso, uma fala, uma frase faz muita diferença num quadro desse e eu acho que às vezes pode até acabar piorando muito a situação daquele paciente. Pois é, algumas falas acabam trazendo mais culpa, né? Um sentimento de culpa e um peso, né? De achar eu deveria estar bem, eu deveria estar feliz, né? Igual na gestação, Na gestação. Né? Ah, porque eu estou grávida, então eu tinha que estar satisfeita. Romantizar muito. É um momento... É um momento muito difícil, né? De mudanças do corpo, hormonais, de relacionamento, né? E como um todo, a mulher acaba tendo uma transformação enorme e isso nem sempre é tão simples assim de gerir, né? Então... E também, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, que não é um problema. Porque às vezes vem como um problema, nossa, mas isso está errado. Não está errado, isso pode acontecer. É comum ter medo, né? É comum, às vezes, uma mãe de primeira viagem estar insegura, né? Eu vou dar conta, eu consigo, às vezes não tem uma rede de apoio, será que o pai está assumindo junto, vai ser sozinha, como que vai ser isso? Então, é normal, então, existe essa romantização de que é um momento, lógico, que é maravilhoso a gestação, mas sim, tem dúvidas, tem os medos, todas nós aqui, né, tivemos filhos e existem nossos fantasmas, né? Então, a gente precisa ter esse momento com a gestante para saber como que foi, como que ela está, né, para que a gente até consiga prevenir uma possível depressão pós-parto. Pós-parto, exatamente. E a gente tem, assim, né, já que a gente está trazendo esse assunto, a diferença do baby blues para a depressão pós-parto. Sim. Quando se estende muito, o baby blues pode acontecer. Podem falar um pouquinho, se vocês quiserem falar sobre isso. Que a gente tem que estar atento, nós como obstetra tem que estar atento, porque se estender aquilo ali, pode ser uma depressão pós-parto. Aí já é aquele sinalzinho de alerta, opa, passou aqui, vamos começar a observar como que está sendo o comportamento dessa mãe com a criança, né? Ela fica sozinha com a criança, ela não quer ficar com a criança, ela está amamentando, né? Então a gente tem que ter esse olhar. Porque há um período de adaptação, né? E aí esse período se estende demais, né? Ou então as adaptações acabam não acontecendo, né? Porque aí é natural, né? Você vai precisar, às vezes, dormir em horários diferenciados, né? Uma alimentação na hora que dá e tal. E aí, às vezes, o que é mais comum na depressão pós-parto, a pessoa não conseguir fazer essas adaptações, né? Exatamente. E isso acaba criando outras questões e aí que vai chamar a nossa atenção. É verdade, exatamente. Então, você de casa, cuide da sua saúde mental, sim. Converse com pessoas de sua confiança sobre seus sentimentos. Procure ajuda com um profissional de saúde, caso esteja se sentindo sozinho, desesperado, deprimido ou com pensamentos ruins, que você não tenha ninguém para te ouvir naquele momento, ligue 188. É o telefone do Centro de Valorização da Vida. Lá tem profissionais qualificados para te atender. E antes de encerrar o nosso programa, que foi muito relevante, o Thaí tem um recadinho para vocês. O recadinho é o seguinte, criatura divina. Você já conhece o Espaço Saúde da Drogaria Moderna? No Espaço Saúde, a Drogaria Moderna oferece serviços de assistência farmacêutica como a aplicação de injetáveis, a aferição de pressão,
teste de glicemia, furo de orelhinha, testes rápidos como o da Covid-19, teste de biopedância e orientações de saúde e bem-estar. E tem mais, viu? Drogaria Moderna também conta com uma clínica de vacinas moderna, com as melhores vacinas do mercado e menores preços. Isso é o melhor. Todos os serviços são conduzidos por uma equipe de farmacêuticos especializados e capacitados para atender você e sua família com o quê? Com toda a qualidade e segurança. A clínica de vacinas tem vacinas para todas as idades, de recém-nascidos até idosos. Quer saber mais? É fácil. Envie um WhatsApp pelo 24 3345 4088. Ou tem mais uma solução. Ou acesse o QR Code abaixo aqui na sua tela. Espaço Saúde, Clínica de Vacinas, Drogaria Moderna. Há mais de 50 anos, cuidando da sua saúde e bem-estar. É simples assim, criatura divina. O finalzinho do programa, né? Ah, pelo amor de Deus. Passa muito rápido. Mas não tem problema não, meu amor. Não, então né? você mandou o seu recado com suas convidadas e não se esqueçam que toda quinta-feira tem o quê? Momento Moderno aqui no Tá Aí para Todos. Beijo no corpo, que a alma agradece. E amanhã, sexta-feira, a gente está de volta na tela da Band. Beijo grande. Fui. Até quinta. Até quinta. Beijo grande.